Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quero Medicina. Meu nome é Ítalo de Moraes e eu vou explicar para vocês nesse vídeo por que essas notas de corte do SISU 2021 aumentaram tanto. Lembrando que o SISU 2021 utilizou o Enem 2020, então fiz uma comparação dessas notas do Enem 2020, 19 e 18 para a gente tentar entender melhor por que aconteceu esse aumento no SISU 2021. Já convido para que você deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as novidades. Vamos lá. Então, galera, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o Enem utiliza o TRI para avaliar a correção da prova. O que o TRI é? É a teoria de respostas ao item. Ele serve para dar pontuações diferentes para as questões conforme o nível de dificuldade de cada questão. Então, imagine o seguinte, que você fez a prova de matemática, que você acertou todas as questões difíceis de matemática. Supondo que foram 15 questões difíceis, né? Só um exemplo. Então você acertou as 15 difíceis, só que supondo que tenham sido 15 fáceis, e dessas fáceis você só acertou uma. Agora imagina o contrário. Imagina que você tenha acertado 15 das fáceis e apenas uma das difíceis. Então o que o TRI vai entender nesse caso? Ele vai entender o seguinte, que você provavelmente, no primeiro caso, quando você acertou todas as difíceis, e acertou só uma das fáceis, você provavelmente chutou. Porque como que uma pessoa ela vai conseguir fazer primeiro aqueles conhecimentos que são mais avançados, ela não vai ter capacidade de fazer aquelas questões que são cobrados conhecimentos mais fáceis, mais básicos, entendeu? Então a ideia é essa. Então você acertando a mesma quantidade de questões, só que conforme a dificuldade delas, você vai ganhar pontuações diferentes. Então a primeira noção que a gente tem que ter é essa, entendeu? E, então, quando você acerta mais questões fáceis, as questões fáceis vão valer mais pontos. Por isso que na hora da prova a gente vai ter que ter estratégia de sempre tentar fazer as fáceis primeiro, dar aquela folheada na prova, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. E além disso, não há diferença só entre as questões dentro da mesma prova. Infelizmente, eu acho que isso é errado. Há diferenças entre a prova impressa e a digital, como aconteceu no ano passado. Quem fechou a prova de matemática, por exemplo, acertou as 45 questões, obviamente não tem como o TRI dar notas diferentes, né, nesse sentido, assim, comparando, porque a pessoa acertou tudo, né? Não foram tantas fáceis, uma porcentagem de fáceis, uma porcentagem de intermediárias e uma porcentagem de difíceis. Não foi assim, a pessoa acertou tudo. Só que comparando essas duas versões do Enem, acabou que a nota máxima foi diferente. As duas notas máximas foram diferentes. O que eu acho esquisito. Por quê? Porque essas duas versões foram utilizadas no SISU. E uma pessoa que escolheu por acaso, ela escolheu, vou tentar o digital para ver como é que funciona. Ela acabou sendo prejudicada, entendeu? Então essa é uma coisa que eu acho esquisita, mas é o que está tendo por enquanto. Então vamos tentar aí nos adaptar a essa situação. E agora eu estou mostrando aqui uma tabela para vocês que eu fiz uma análise, colocando aqui as notas máximas e médias, comparando o Enem 2018, 2019 e 2020. E é o seguinte, o Enem 2018 foi um Enem que teve ele teve notas mais altas, né? No geral as notas foram altas. Eu até coloquei aqui de verde para vocês verem essa comparação, ó, que essas notas que estão em verde são as mais altas. Então, comparando de 2018 com 2019 e 2020, quase todas as provas objetivas deles foram mais altas. Inclusive, se você olhar aqui a média das objetivas somente, sem considerar a redação, também foi bem mais alta, olha só. Em 2019 foi 870, 2020 873 e aqui 2018 883, uma diferença grande, né? Por uma média, a gente sabe que nem um curso de medicina, qualquer ponto na média faz diferença. Então, beleza. Já em 2019, a gente viu o contrário, foi um ano em que o TRI foi baixo e as notas do SISU seguiram esse padrão. O que aconteceu? Em 2018 as notas foram altas, as notas de corte. Quando foi em 2019 as notas de corte abaixaram. Mas por que isso aconteceu? Porque as notas como um todo abaixaram, entendeu? Então a gente viu a queda de corte, se você for comparar os cortes de uma mesma faculdade de 2018 e 2019, houve uma queda, entendeu? E no geral, assim, pela quantidade de acertos, inclusive aconteceu comigo, no geral foi quase a mesma coisa, porque em 2018 e 2019 eu acertei praticamente a mesma coisa no Enem.
e também a distância da minha nota para o corte que faltava ficou assim parecida. Então a gente vê que no geral a quantidade de acertos, quando a gente tenta fazer a prova com uma certa estratégia para acertar as faces intermediárias primeiro, o Enem acaba acompanhando. Só que o problema é que, por exemplo, quando a gente compara dois anos diferentes, a gente vê essas diferenças. Que nem agora a gente está num ano que está mais atípico por causa da pandemia. Algumas universidades estão escolhendo o Enem como uma forma de ingresso, né? E às vezes a universidade ela vai lá e coloca, pode o Enem 2018, 19 e 20, ou então desde o Enem 2015. Qual é o problema disso? O problema é que as notas provavelmente sairão muito diferentes. Por exemplo, uma pessoa que fez somente o Enem 2020, acabou de sair do terceiro ano. E às vezes ela acaba sendo prejudicada porque tem gente que, sei lá, em 2018 e 2019, somente 2018, que foi um TRI que deu notas mais altas, entendeu? Até para quantidades um pouco menores de acertos. Essa pessoa com a nota de 2018 vai estar com a vantagem, entendeu? Então esse que é o problema desse sistema. Quando a gente tenta avaliar versões diferentes do Enem, inclusive do mesmo ano, por exemplo, PPL, que é a reaplicação, né? Com a primeira aplicação, ou então agora com o Enem Digital, a gente vê essas diferenças. Então, por que que o SISU 2020 foi mais alto? Então, a gente vê aqui que, no geral, essas notas máximas de 2020 ficaram no meio termo. Só que em Humanas, que foi uma exceção, em Humanas foi a mais alta desses 3 anos aqui, ó. Olha como é que em 2019 foi baixo, ó, 835. Já em 2020 deu um salto maior do que a de 2018. Se você olhar aqui em natureza, vai ser parecido com 2019, tá vendo? Diminuiu um pouco. Se você olhar a linguagem, foi praticamente a mesma coisa, 801 pontos. Matemática diminuiu um pouco, né? Diminuiu 10 pontos. Olha como é que a matemática de 2018 foi muito alta, 996. E aqui a média de objetivos. A gente vê que a média ficou meio termo. A de 2019, que teve o TRI mais baixo, foi 870. A princípio, eu até achei, quando falando com o pessoal no Instagram, eu até achei que essa média, as notas de corte acompanhariam essa tendência de média. Por quê? Porque ela ficou no meio termo, ela ficou muito próxima da de 2019 e ficou meio termo entre a de 2019 e a de 2018, entendeu? E mais próximo ainda da de 2019. Então pensei assim, provavelmente as notas de corte subirão só um pouco. Entretanto, a gente tem um problema aí, que eu também sabia que a prova de matemática foi uma prova que, assim, qualquer prova de matemática do Enem é difícil, entendeu? Só que essa prova, ela cobrou menos assuntos difíceis, ela cobrou assuntos mais fáceis, menos difíceis, vamos dizer, que nos outros anos. Só que, é claro, o Enem sempre você tem que ter velocidade e resistência. Mas para quem está muito preparado para o Enem, quando tem uma prova que você tem que focar mais ali na atenção, na velocidade, na resistência, acaba sendo menos difícil do que uma prova que tem questões, por exemplo, de função trigonométrica, de matemática analítica, entendeu? Então deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui é a prova do Enem 2020, ó. Então se a gente olhar, a gente vê muitas questões assim de proporção, de funções, tá vendo? Aqui tem a questão de... Essa aqui inclusive foi uma fácil, uma de probabilidade bem fácil, tranquila. Escalas, sempre tem escalas. Mas a gente vai olhando aqui, tem questões mais complexas que exigiam você conhecer mais. Teve essa aqui de logaritmo, que bastava você analisar, não tinha assim cálculo, né? Então aqui também, ó, questões que não tinham tanta complexidade quanto algumas que costumavam cair. É claro que tiveram algumas aqui de essa parte de combinação, permutação, que são mais complexas. Mas como nos outros também caíram, quando eu estou comparando esse ano com os outros, a gente não vê aquela matemática analítica, por exemplo, que às vezes você tem que parar um tempo maior para pensar. Ou então aquela função trigonométrica, uma questão mais difícil, né, de função trigonométrica, então a gente não vê aqui. E porque aí eu também comecei a pensar, poxa, provavelmente as pessoas acertaram mais matemática. E a gente sabe que matemática é a parte do Enem que dá mais pontuação na parte das objetivas. É claro, depois da redação, considerando somente as objetivas, matemática é a que dá mais pontos. Ou seja,
Se a gente teve essa média de 8,73, mas supondo que entre as pessoas que tiveram as maiores notas, tenham pessoas que acertaram mais matemática, quer dizer que essas notas podem dar um salto. Então até falei com o pessoal, olha só, eu creio que as médias irão aumentar um pouco, tendo como base essas médias das objetivas, né? Só que a gente considerando que as questões de matemática foram menos difíceis que os outros anos, provavelmente as notas vão subir. Então a gente precisa esperar para ver. E o que aconteceu? Quando veio o primeiro corte lá do Sisu, eu tomei um susto. Eu achei que ia subir, mas eu não esperava tanto. E subiram tanto. E eu creio que foi principalmente por causa dessa matemática. Então esse é o primeiro motivo, matemática. Então vamos agora olhar aqui. Essas aqui são as notas médias. Então primeiro a gente analisou as máximas, né? E a gente tirou a média das máximas. Agora aqui as notas médias em geral, tá vendo? Aqui a gente vê que essa média aqui, geral, ela ficou bem meio termo mesmo, tá vendo? 527. Essa aqui realmente ficou muito meio termo entre 2019 e 2018, entendeu? Agora, quando a gente olha a máxima, que foram das pessoas que acertaram mais, né? A gente vê que já tem uma proximidade com 2019. Então, por isso que a princípio eu fiquei um pouco confuso em relação a isso, mas a gente sabe que são muitas pessoas que fazem o Enem, e as pessoas que têm essas notas mais altas acaba que às vezes fica imprevisível, né? Então, com certeza, o primeiro motivo foi a matemática. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: nessas médias aqui de redação, olha esse fenômeno que aconteceu. Ó. Aqui em 2018, a redação, a média foi de 522 pontos, tirando uma média simples, né, de todos os participantes que tiveram pontuação. Agora aqui, a partir de 2019, houve um aumento significativo aqui nessa parte de redação. Ó. Eu creio que o que aconteceu aí? O conhecimento de redação antes era um pouco mais subjetivo, havia sim uma metodologia, só que a partir de 2019 os alunos começaram a acordar cada vez mais para a realidade de que a redação é de suma importância para passar no Enem. Que a redação tem sempre a nota máxima 1000, não importa o ano, ela tem a nota máxima 1000. As outras matérias variam, só que a redação sempre é 1000. Ou seja, principalmente a galera que quis passar em medicina começou a ficar atenta a isso. Poxa, eu preciso tirar uma nota muito boa em redação, eu preciso tirar uma nota acima de 900. Inclusive o pessoal dos outros cursos também, porque se você conseguir tirar uma nota acima de 900, sua média já vai começar a aumentar bastante. Acaba que é muito mais fácil, vamos supor, você praticar redação sempre, só que a parte teórica de redação não é tão grande quanto é de natureza, de matemática, né? Então acaba que é um esforço que você faz mais na constância da prática do que da teoria. E acaba que ajuda muito lá na hora da média. Então o pessoal foi começando a ficar cada vez mais atento a isso. E a partir de 2019 a gente vê um aumento aqui significativo dessa média de redação. Em 2018 essa média foi próxima da de 2019, ou de 2020, desculpa. Essa média foi próxima da de 2019. E essas duas ficaram distantes da de 2018, entendeu? Então eu acho que esse aqui foi outro fator que contribuiu. Então a gente vê o primeiro fator, matemática. Matemática você acerta poucos acertos a mais de um ano para o outro, você já vê uma diferença grande na sua nota. Então a galera acertando cada vez mais as questões de matemática, porque foi uma prova menos difícil que dos outros anos, e também continua essa tendência, né, de ter notas altas de redação. É claro que você pode pensar, poxa, mas no ano de 2020 foram menos notas 1000. Mas aqui a gente não considera só as notas 1000, a gente considera as notas principalmente acima de 900 que elevam essa média, né? Então as notas acima de 900, eu vi muita gente na internet com essas notas acima de 900 e eu acho que influenciou bastante também. Então primeiro aí tem o fator matemática, depois redação. Os alunos estão ficando cada vez melhores em redação. Então, galera, uma coisa que eu acho também muito importante para quem está se preparando para o Enem é o seguinte: a realidade em que estamos inseridos hoje é diferente de, por exemplo, 5 anos atrás, entendeu? Hoje os alunos estão muito mais especializados em técnicas de estudo. E até com esse ambiente de pandemia, houve essa mudança de paradigma. Os alunos começaram a depender cada vez menos
dos pré-vestibulares, dos cursinhos pré-vestibulares, e começaram a tentar aprender a estudar em casa, estudar sozinhos, fazerem pesquisas na internet. Então, eu acho que isso tem sido um grande diferencial. E, inclusive, o Instagram, que é uma ferramenta assim que a gente via mais assim, que era uma ferramenta mais para estética, né, para fotos pessoais, a gente está vendo cada vez mais o Instagram sendo usado como forma de estudar, de espalhar informações de estudo. Então, o crescimento da quantidade de estudos grande, que a gente chama, né, que muita gente dando dica, muitas informações sendo compartilhadas, por exemplo, de pessoas que passaram no pré-vestibular e agora estão compartilhando essas informações. Aqui no YouTube também, muitos vídeos, podcasts que falam sobre isso. Inclusive eu, por exemplo, eu comecei a fazer o meu perfil do Instagram tem pouco tempo. Aí eu, inclusive, dou dicas de como eu fiz para passar, como eu fiz para estudar, como é que foi a minha rotina, entendeu? Então, assim, eu vejo que esse também é um fator que está fazendo com que os estudantes estejam cada vez mais profissionais, vamos dizer assim, mais especializados. Eles estão ficando mais na prática, não estão sendo mais quase todos aqueles estudantes que ficam gastando muito tempo assistindo aula, às vezes já viu aquela aula duas, três vezes nos anos anteriores e volta para ver de novo. A gente está vendo cada vez essa mudança de paradigma para a prática. Alunos que praticam cada vez mais, que ficam mais rápidos, fazem cálculos mais rápidos. Então, eu creio que esses fatores tenham sido preponderantes para que as notas de corte do SISU 2021 tenham subido tanto, entendeu? E isso é o mais motivo para você que esteja se preparando, tentar estudar de uma forma cada vez mais estratégica para conseguir acompanhar essa tendência. Ser um aluno que tenha muito conhecimento da prática, que consiga ter velocidade, que o Enem exige muita velocidade da gente, né? Então, eu espero que essa reflexão agora, essa análise, contribua para que você seja um aluno que se esforce, que não fique só na teoria. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você receber todas as novidades, que eu vou postar cada vez mais vídeos aqui, cada vez mais novidades para o vestibulando, principalmente para quem quer fazer o Enem. Convido também para que você siga o meu Instagram, @queromedicina. Se restou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou então lá no meu direct. Convido também para que você visite o meu site queromedicina.com.br, que tem muitas novidades lá para você. Então, até mais.